espíritos, eles se conectam. Nós é que estamos alheios a essa comunicação. Ou seja, para que essa comunicação seja mais ostensiva, é necessário que nós tenhamos um propósito. E esse propósito tem que nascer do coração de cada um de nós. Qual é o propósito da comunicação com os irmãos estelares? Eu creio, de acordo com as minhas convicções, que esse propósito é, acima de tudo, a nossa evolução como espírito que somos. E não podemos deixar de também falar da importância desses conhecimentos que poderão ser adquiridos a partir da nossa vontade. Porque sem vontade nada funciona. Então são duas coisas importantes para que nós possamos estarmos conectados com os seres estelares. Propósito, ou seja, o que você pretende a partir desse contato. E estudo. Se mal conhecemos sobre nós mesmos, como é que nós vamos querer ter um contato já com o ser estelar que vai falar conosco, passando determinadas orientações que talvez nem tenhamos condições de discerni-la. Então essas reuniões que estão sendo feitas nas quartas-feiras, uma vez por mês, por enquanto, a partir de janeiro nós vamos fazê-la todas as quartas, com o intuito de acelerar essas orientações para que tenhamos tempo de preparar os grupos de autoajuda, onde nós vamos, através de estudo e prática, nos prepararmos para servir o outro, servir os nossos irmãos, que nesse momento de contato real que haverá entre nós e os seres estelares, o ser humano não passar por turbulência mental, principalmente a obsessão. A falta de conhecimento e a falta de percepção desta realidade fará com que pessoas que desconheçam totalmente essas questões acabem por viabilizando a auto-obsessão, totalmente por falta de conhecimento. Então essa foi uma pergunta. E como esses contatos são feitos? Com certeza não será por telefone, pelo WhatsApp, Mas não podemos esquecer que esse contato já foi feito antes de nascermos. Quem são os seres estelares? São simplesmente espíritos, não em um estágio um pouco mais avançado do que nós. Esses seres que estão mais próximos de nós, que estão tentando conectar de uma forma mais ostensiva, eles já viveram na Terra como seres humanos como nós, em outros períodos que a Terra esteve aqui caminhando no seu desenvolvimento, como estrutura cósmica. E esses seres cumpriram as suas tarefas, avançaram naquilo que chamamos de não só autoconhecimento de si, mas também de ciências, de religiosidade, principalmente na religiosidade, aonde nós começamos nos a perceber melhor daquilo que somos. Esse corpo nada mais é do que uma unidade de expressão. É assim que os espíritos estelares falam em relação ao nosso corpo. Isso que você usa nada mais é do que uma unidade de expressão na terceira dimensão. Ao fazer esta afirmação na terceira dimensão,
abriu espaço para novas perguntas. E qual manifestação que existe fora da terceira dimensão? Todas imagináveis e não imagináveis. Aí comecei a perguntar, e eles foram falando aos pedaços, evidentemente, para que eu pudesse entender. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui agora, quem somos nós? Somos personalidades representativas deste ser incondicional, iluminado, que é o nosso espírito. Nosso espírito, ele precisa da experiência da Terra para que ele possa se desligar totalmente da roda kármica da Terra, uma vez que todos nós estamos conectados ao planeta Terra, por algum motivo. E esse motivo que nos trouxe à Terra, seja ele qual for, amanhã nós vamos descobrir quais são esses motivos e nós vamos conversar isso nas reuniões que vamos fazer em grupos. Esses motivos nos aprisionaram nesse planeta. Por mais que queiramos sair desse planeta, não podemos, mesmo que a gente vista um traje especial para proteger esse corpo, mesmo que saiamos num foguete zero bala aí atual, vai chegar um momento nós vamos ter que voltar, porque é impossível estar do outro lado a não ser em espírito. Então estes que dizem que já foram à Lua, que já foram a Marte, que já foram em outros planetas, tem gente que afirma isso categoricamente, mas não passa de falácia, é mentira. Se nós não damos conta das energias que nós temos aqui na Terra, nos aprisionando, como é que nós podemos falar com tanta propriedade que já foi em vários planetas? Em espírito, talvez, desde que mereçamos. A mãe do Chico Xavier, por exemplo, ela escreveu um livro sobre isso. Ela foi em Júpiter, Urano, Netuno, Marte, e descreveu através da psicografia, através do seu próprio filho, a vivência que ela teve, mas ela foi em espírito e teve merecimento para isso. Será que nós temos merecimento para isso? É a primeira pergunta que temos que fazer. Então o contato já foi feito antes de nascermos, quando sentamos numa mesa redonda, que era olhando todo mundo para todo mundo, e aqueles seres estelares que compartilham com o mundo espiritual, ao contrário que muitos espíritas pensam, muitos espíritas acham que os seres estelares são seres ligados à negatividade, a outras energias que não seja a da luz. É pura falta de informação mesmo, né? Sendo nós um ser espiritual, poderíamos estar em qualquer lugar desse universo, mas nós estamos vinculados à Terra, na terceira dimensão. Existe densidade 1. O que é um ser de terceira dimensão com densidade 1? É um ser extremamente materialista, ele não consegue ver nada além do próprio umbigo. É um ser orgulhoso, sistemático, cego para as verdadeiras verdades, do Cristo. É aquele que não aceita religião nenhuma, é aquele que ele é o foco do universo, o resto é conversa. Então esse ser é um ser de terceira dimensão como nós, porém de densidade 1. O que quer dizer? O seu corpo de densidade 1 é extremamente lento. O que quer ser extremamente lento? É aquele que é lento para raciocinar, para pensar, para intuir,
a fazer, ele só tem orgulho e a autoestima na estratosfera. Porém, tudo tem que girar em torno dele. Se não girar em torno dele ou dela, está tudo errado. Então esse é um ser tridimensional igual a nós, né, de densidade 1. Qual será a densidade que nós outros estamos no momento? Se você acredita em Deus, se você acha que o Espírito é imortal, se você estuda um pouco sobre o Evangelho deixado por Jesus, através das informações do Cristo planetário, que Jesus não era sozinho, ele tinha uma pleiade de espíritos cósmicos auxiliando ele na tarefa dele. Engana-se quem acha que ele foi o que fez tudo, resolveu tudo, aconteceu tudo. Não, ele foi aquele considerado entre os pares, ou seja, entre a própria equipe dele, como o mais capaz de estar entre nós, só isso. Então, esse Cristo planetário se manifestou através da mediunidade de Jesus, e para isso ele teve que se preparar tanto quanto nós, embora sendo um espírito extremamente evoluído. Todo espírito evoluído, espiritualmente falando, ao entrar na roda kármica, ele se torna um como nós, nem mais e nem menos. Porém, a densidade é outra. A nossa densidade, sendo pessoas já espiritualistas ou espírita, que já acredita na imortalidade, que tudo isso é um processo de autoconhecimento e nós temos que praticá-lo. Se não praticarmos, não tem valor nenhum conhecermos essas coisas todas. Então, nós vamos aos poucos aumentando a nossa densidade. A densidade 1, como já foi dito, é uma densidade muito lenta em tudo. A densidade 6 é a densidade que a maioria daqui está. É aquele que está aqui buscando resposta para determinadas coisas. É aquele que acredita que é espírito, porém ainda tem limitações no entendimento dele próprio. E essa densidade 6 nos possibilita viajar um pouco, mas não na maionese, com certeza. Viajar com os pés no chão. Porque tem gente que, quando fala de seres estelares, realmente requer de nós muita compaixão, né? Porque são seres que viram um ponto e uma vírgula e já acham que conhecem tudo sobre os seres estelares. E não é assim. Eu estou estudando há 40 anos e sei muito pouco. Então é necessário que nós tenhamos convicções claras e objetivos traçados. Então, como foi dito, nós nos preparamos a partir do momento que fomos contactados no mundo espiritual e ficou acertado entre nós e eles que em algum momento da nossa existência nós iríamos despertar para essa nova fase da nossa espiritualidade. Eu creio que todos estão aqui buscando uma resposta. Talvez nem encontrem a resposta nas nossas reuniões, mas com certeza, como estamos todos nós no mesmo barco, qualquer experiência será bem-vinda e qualquer experiência vai nos ajudar a abrir um pouco mais a nossa consciência. Então essa foi a primeira pergunta. Quem está disposto a ter um propósito real e verdadeiro com essas informações já são contactados. Mas eu não fui abduzido. Para quê? Para que você quer ser abduzido? Então esse querer ser abduzido para ter uma história para contar acaba virando uma obsessão.
você se auto-obsidia com uma ideia que acaba se tornando uma obsessão. Se nós somos espíritos, todos nós, o que é semeado por Deus a cada um de nós, basta que nós tenhamos um pouco de perseverança no bem, estudemos um pouquinho mais, e um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais de amor em si mesmo, e um pouquinho mais de amor a esses seres estelares. Com certeza isso vai nos conectar de uma forma segura e mais rápida. A segunda pergunta: como se comunicam, ou por que não se comunicam de forma mais fácil com os médiuns? Já foi respondida na primeira pergunta. Eles estão aqui. Hoje está aqui Mahayana, Ramal, Kahan e Kali, que são seres estelares que já passaram por nós nesse planeta e que hoje eles se apresentam aqui entre nós como espíritos. Se você que consegue ver um pouquinho, conseguir vê-los, com certeza você não vai ver anteninha e nem corpo verde, corpo azul, corpo branco, porque as pessoas, quando têm uma visão idioplasmática é a visão mental. A gente sente que está vendo, mas na verdade você está vendo com os olhos fechados na tela mental. Isso chama-se visão idioplasmática. Todos nós temos isso, todos nós percebemos isso. Só que nós estamos tão infectados com padrões. A gente olha as histórias dos outros que contam que viram seres verdes com os olhos enormes num ângulo de 45 graus. Aquilo que é verde não é a pele dele. Aquilo são roupas especiais que eles têm para que eles possam ficar nessa atmosfera densa como a nossa durante alguns períodos de hora, e quando eles voltam para suas naves, eles simplesmente são eles com um corpo natural, exatamente como um corpo humano, só que alguns são altos, outros são baixos. Os greys, por exemplo, uns dizem que são cinzentos, outros dizem que são marrons, outros dizem que são meio azulado, quase bolor. Quer dizer, meio azulado, quase bolor não é cor. Então as pessoas acham que tudo aquilo que estão vendo e sentindo é uma coisa real. É real, mas está distorcido. E para que esse distorcimento não exista, é necessário que a gente estude e conheça um pouquinho sobre eles. Todos os seres que adentram a esse sistema planetário chamado Terra, os padrões de seus corpos são muito semelhantes. Aqueles que estão em outros níveis de densidade, por exemplo, Jesus ultrapassou a densidade 54. E tem gente achando que Jesus vai voltar num corpo físico. Jamais. Mesmo porque ele não é louco. Porque se ele realmente tiver essa vontade, ele não vai conseguir nem chegar na fase adulta. Ele vai morrer num sanatório espírita. É um ser extremamente evoluído que vê a gente como uma formiguinha, ainda aprendendo a caminhar aqui na Terra, e de repente as ideias dele acabam sendo absurdas para o nosso momento. Por isso que no passado ele falou na forma de parábolas, contando histórias pertinentes àquele momento da vida planetária. Por isso que ele não disse tudo o que tinha que dizer. Por isso que ele prometeu o Consolador, que é a doutrina dos Espíritos reorganizada por Kardec.
aquilo que sempre existiu, desde que o mundo é mundo, porém estava de forma fragmentada e ele conseguiu dar um sentido didático a esses conhecimentos. Existem seres estelares em todas as dimensões? Sim. Só na Terra existem 12 dimensões. Só na Terra existem 54 densidades diferentes. E quando nós chegarmos numa densidade 36, você pode escolher reencarnar em qualquer planeta do Sistema Solar, não fora do Sistema Solar. Então você vai evoluir aqui na Terra, vindo e indo ao mundo espiritual, até que um dia você chegue no nível de densidade 36, aonde você tem o direito de escolher aonde reencarnar. A partir daí você vai ter a segunda morte, que é a perda do perispírito. Porque quando nós desencarnamos aqui na Terra, o nosso perispírito será o corpo que vamos usar no mundo espiritual, na quarta, quinta, sexta e sétima dimensão. E cada dimensão em uma dinâmica mais sutil do que a outra. Porém, o perispírito continua sempre sendo o mesmo, de acordo com a sutilidade da dimensão que vamos estar. E para chegarmos à densidade 36, nós que aqui estamos, haveremos de reencarnar no mínimo umas 300, 500 vezes. No mínimo. E aproveitarmos muito bem todas as reencarnações para realmente se desligar. Claro, a gente está no livre-arbítrio, nada impede da gente evoluir daqui a umas 3, 4 reencarnações, o que não fizemos há 30 mil anos. Não é verdade? Nada impede, basta que a gente realmente queira fazer uma evolução de fato. Mas a evolução humana não dá saltos. Para a gente adquirir esse corpo que nós achamos maravilhoso, levou nada mais, nada menos do que mais de 20 bilhões de anos. Então é necessário que a gente tenha os pés no chão para poder acumular conhecimentos verdadeiros, praticá-los para ver se realmente tem sentido para nós, porque o que existe de sentido para um pode não ser para outro. Cada um tem uma vivência diferenciada da outra. Como são as diversas densidades? Falamos alguma coisa na primeira pergunta sobre isso. Aquele que é extremamente materialista está na densidade 1. Nós estamos entre a densidade 6 e densidade 10. Alguns na 6, outros na 7ª, outros na 8ª e alguns, muito poucos, na 10ª densidade. Então isso não quer dizer nada. Basta simplesmente que a gente deixe de se cuidar como pessoa humana e como espírito, que você, através do livre-arbítrio, pode densificar. Você que chegou à 10ª densidade, de repente você pode voltar para a 6ª, 3ª e até ir lá para trás. É isso que acontece com os espíritos extremamente maus. Quando eles desencarnam, eles perdem o perispírito. O perispírito da forma humana se degrada. Eles se transformam em animais, em répteis, cobras, enfim, animais totalmente enrijecidos do verdadeiro sentido. Mas a alma continua sendo humana. O espírito continua sendo humano. O mal que foi feito por essa criatura densifica uma energia tão densa que esse corpo, esse protótipo humano não suporta a densidade dessa maldade que foi criada. Quanto mais a criatura humana envereda pela maldade, mais
densidade ele vai criar. De densidade 1 ele vai criar densidade menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3 e até chegar no abismo, nas regiões abissais, onde estão espíritos que já não reencarnam mais e estão sendo levados para o planeta higienizador. Como se processa a reencarnação na Terra? Já falei na primeira pergunta, colocando algumas observações. Além de estarmos em contato com os espíritos mais próximos com a realidade da Terra, em determinadas funções são requisitados espíritos estelares para compartilhar conosco a experiência humana na Terra. Então, alguns reencarnam e nos encontram e a gente acaba se tornando amigos e juntos vamos transformar as nossas vidas. Outros continuam nos acompanhando como espíritos, embora na distância entre eles e nós existe uma distância muito acentuada, porém, por amor a nós, eles fazem esse sacrifício, usam roupas especiais, materializam um pouco mais o perispírito, que eles também têm perispírito, a fim de se aproximar de nós. Esses irmãos que eu citei aqui, eles simplesmente, o corpo deles estão nas suas naves, e eles estão projetados aqui. Então, acho que ficou clara as dúvidas que ficaram e o que surgir de dúvidas a partir de agora, que nós vamos começar a ler aqui a nossa apostila. Por favor, escrevam as dúvidas para Ricardo, placa, tudo junto, 2@gmail.com. Aí com calma eu vou observar essas dúvidas, essas perguntas e vou tentá-las, respondê-las dentro do possível. É verdade que todas que chegam eu tento sintetizar quando há uma convergência para o mesmo assunto, 4, 5, 10 perguntas que são muito semelhantes, eu coloco numa pergunta para que a gente possa discorrer aqui de uma forma mais clara. Então vamos para a apostila 7. O alvorecer das raças ainda é um enigma. Nós estamos entrando na 6ª raça raiz. Essa raça que está sendo formada através desses irmãos que estão reencarnando, são irmãos extremamente mais evoluídos, são irmãos que vêm de planetas extremamente avançados em relação à Terra, Aldebaran, por exemplo, Alcione, são alguns dos planetas aonde se engajaram milhões e milhões de espíritos que não precisariam estar na Terra, mas se apresentaram como voluntário. Veja o amor que essas criaturas têm pelos terráqueos. Eles não precisam estar aqui. E eles estão se apresentando a pedido de Jesus como voluntários para que aqui reencarnem e de repente, com o conhecimento que eles têm, serão crianças em termos de autoconhecimento muito mais avançadas do que nós, adultos. São crianças que irão se adaptar num mundo científico muito mais avançado do que nós recebemos quando nascemos, tivemos nascido lá atrás. Então, são crianças que serão consideradas especiais por médicos que, ao ver a capacidade dessas crianças, vão achar que elas estão além da média, o seu QI estará além da média. Sim, muito além da média.
nem por isso são crianças especiais. São crianças, são espíritos mais evoluídos, nada mais do que isso. E está acontecendo muita coisa desastrosa com os pais dessas crianças. Esses pais não estão preparados para educar as crianças. Os nossos professores na área de educação e cultura não estão preparados para trabalhar com essas crianças. São crianças que chegam na idade escolar quase dar aula para os seus professores. São crianças que nunca sentaram num piano e tocam as músicas de Chopin, Mozart, como se tivessem sido eles o autor dessas músicas. São crianças que suas mãos são tão pequenas que mal conseguem dedilhar o piano e tocam o piano maravilhosamente. São crianças que falam sobre física. Na Rússia existe uma criança de 15 anos que dá aula de física quântica ao professor de uma faculdade. Os pais cederam ele ao governo porque não existe escola para ele. E ele ensina os professores de física. Então, alguma coisa está começando a ficar diferente na Terra. Será que a gente vai ver um mundo totalmente novo? Com certeza. Nós vamos ver. E aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, por isso Jesus já falava 2000 anos atrás. Porque por enquanto a gente só está enxergando o que quer e ouvindo o que interessa. Esse é o grande problema do ser humano. Então, quando tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, a nossa capacidade espiritual irá avançar muito além daquilo que imaginamos. Vejo-me dentro de uma pirâmide e no centro existe um altar. Sobre ele, uma esfera que flutua, gira e aumenta sua velocidade a cada instante. Mergulho naquela energia que ofusca os meus olhos espirituais. Fluo no espaço e observo as explosões provocadas por formas indefinidas, por formas iluminadas, que atraem e se repelem. Redes de energia arrastam outras formas semelhantes e ocorrem novas explosões ao se encontrarem. Isso é um relato que eu estou fazendo de uma projeção. Ou seja, o espírito é levado aonde eles estão, na colônia Alvorada Nova, e lá esses fenômenos acontecem em uma sala de pesquisa, aonde técnicos em memórias mnemônicas, ou seja, memórias espirituais, procuram me adaptar a um estado vibratório na qual eu possa perceber um pouco além das minhas funções normais. Cones de energia surgem em outro ponto e as explosões prosseguem. Sinto muito calor que se irradia do lugar. Um planeta em formação é o que acho que estou vendo e ouço dizer talvez. Todas as etapas estão sincronizadas. A um ponto afastado das explosões, em ponto luminoso, parece a luz de um sol, espalhando-se sem forma fixa. Dali partem as emanações para a construção. Seres de luz, energia pura, como descrevê-los? Retornei à pirâmide e a esfera parou de girar, após receber a seguinte mensagem de Carrara: nas colônias dos degredados no astral em torno da Terra, a intensa expectativa. Todos os decaídos que deverão encarnar na etapa primitiva já se encontram com seus corpos modificados. Nada existe naqueles homens feras que possa identificar-se
com as diversas formas humanas de outrora. Ou seja, são esses seres das regiões abissais, aonde eles, através da falange de Miguel, que é um ser estelar, embora no catolicismo rotulam ele como um arcanjo ou um anjo, né? Para mim e para nós espiritualistas, ele nada mais é do que um ser estelar, um ser que já esteve na Terra também encarnado em missão específica e que hoje, por amor à Terra, continua com a sua legião de espíritos, retirando das regiões abissais aqueles espíritos que na Terra não têm mais possibilidade de reencarnar, porém eles já estão sendo levados para o lado escuro da Lua, aonde lá estão sendo preparados seus corpos de acordo com seus estágios vibratórios e densidade, capazes de serem atraídos pelo planeta que passará muito próximo da Terra até setembro, outubro do ano que vem. Ele já está se aproximando. Ele não vai passar a 2 palmos da Terra, evidentemente que não. Ele vai passar a cerca de 400 milhões de quilômetros da Terra. E isso, para os astrofísicos que estudam a questão planetária, parece ser muito perto. Mas para nós que não entendemos muito de astrofísica, ou quase nada, parece que ele vai balançar a Terra, vai realmente causar algumas anomalias eletromagnéticas, a mudança do eixo planetário, talvez alguns aumentos de marés em determinados pontos específicos, porque a Terra não é uma bolinha bem feita, né? Ela é meio achatada nos polos, então ela não é totalmente circular, e por isso alguns lugares vão aumentar o fluxo das águas oceânicas e em outros lugares irão abaixar. Teremos então uma nova configuração nos oceanos que conhecemos no momento. O Brasil será um dos poucos países que sofrerá muito pouco, quase nada em relação aos demais. Suas mentes, ainda conscientes, chocam-se com a nova realidade e, sob forte impressão dolorosa, submete-se à forma primitiva do homem-fera. A cada novo ciclo, os corpos dos indivíduos aperfeiçoam-se e as formas brutas vão desaparecendo, progredindo para tecidos e órgãos menos grosseiros. É o nosso caso. Nós temos um corpo aparentemente ainda um pouco grosseiro no sentido de ser um pouco mais compacto, porém o nosso corpo energético já é um corpo sutil, não é um corpo tão denso como no passado, e por isso nós podemos ousar levantar voos através do desdobramento. O desdobramento é um fenômeno natural, nós fazemos isso todas as noites. Alguns lembram, outros não. Porém, aqueles que não lembram são porque não têm ainda a informação que possa dar a eles a ausência do medo. O medo de ser projetado ou de se projetar faz com que esses que já fazem não tenham lembranças dessas experiências. Então, à medida que a gente conhece um pouco desse processo, à medida que a gente vai perdendo o medo de falar desses fenômenos que são naturais, nós vamos conseguindo encarar isso de frente. No passado, quando não falávamos em espíritos, ligávamos a palavra espíritos a fantasmas e de fantasmas a coisa ruim. E hoje falamos do espírito, falando de uma coisa boa e pode ser melhor ainda.
Então é mais ou menos isso que acontece. Aqueles que sentem medo, é claro, através do seu próprio mental, há um bloqueio natural para que não cause pânicos. Apesar que há algumas pessoas que, ao passar pela experiência da projeção, lembram e não sabem o que fazer com a lembrança. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever a sua experiência. E num dia de reunião como essa, nós conversarmos sobre projeção. Esse dia vai chegar. A partir de janeiro vamos falar muito em projeção. E por que falar sobre isso? Para que comecemos a ter experiências reais, experiências vivas. Porque eu já ouvi relatos de alguns desdobramentos, mais ou menos assim. Irmão Ricardo, eu me projetei e fiquei enrolado no fio elétrico dos postes. Eu pensei que ia morrer eletrocutado. O que eu tenho que falar sobre uma projeção sobre essa? Nada. Não é verdade? Isso não é projeção. Não é? E se foi projeção, a pessoa está com um conflito tão grande dentro de si que mistura tudo. Então é necessário que, através de diálogo, a gente vá aparando as arestas. Mas é necessário que o autor da projeção tenha humildade de chegar e falar da sua experiência. E se quiser conversar a sós, para não passar vergonha diante dos irmãos, é possível. Tudo é possível quando é para um bem maior. Agora, quando a gente vive de fantasia, as coisas realmente tornam-se mais difíceis. Mesmo entre eles, as disputas por alimento e território provocam a dizimação mais rápida daquela raça de anômalos. Alguns poucos desses seres conviviam pacificamente com outras raças. Ainda hoje, no estado que eles se encontram, de homens feras, ainda se degradam uns aos outros, tal a sintonia que eles se encontram, de raiva, ódio, de conquista, de coisas semelhantes. O que acontece com a mente dessa criatura? Eles ainda não percebem a mudança que houve em seus perispíritos. Ainda estão achando que os corpos que eles estão usando no momento são aqueles corpos que eles possuíam. É mais ou menos como nós quando desencarnarmos. Se a gente não se preparar para ter uma boa morte, nós vamos passar para o outro lado com tudo aquilo que temos de conflito, de desajustes, de problemas emocionais, éticos e morais. Se nós não fizermos durante esta encarnação que estamos vivendo uma melhora total no nosso ser energético e principalmente físico, para que possamos depurar até o momento do nosso desencarne, para que tenhamos uma passagem pacífica, tranquila, amorosa e principalmente que tenhamos amigos do outro lado nos esperando. Isso é fundamental. Imagine alguém que durante uma existência não fez amigos, durante uma existência, por orgulho próprio e por falta de bom senso, só criou inimizade, só criou problemas com a própria família. Esse ser, ao desencarnar, ele vai ficar sozinho por um bom tempo, embora os espíritos de luz supervisionem diariamente 24 horas por dia. Então, é necessário que a gente tenha esse tipo de noção. Os livros editados na Terra nem sempre falam sobre determinadas coisas que existem no mundo espiritual. Um dia, quando eu estive com o Chico, eu perguntei a ele: Chico, tudo que você vê, tudo que você observa, tudo que é escrito pelos espíritos amigos,
vai nos seus livros, ele disse para mim de forma muito simples e com uma fisionomia muito triste: nem 30% do que eu escrevo estão nos meus livros. O que quer dizer? Alguém passou na peneira. Por que alguns dos livros do Chico, como o livro da própria mãe dele, foi editado 25 anos depois de serem psicografados? Porque 25 anos antes ele já falava sobre o mundo extrafísico e já falava sobre extraterrestres. Então, se ele, naquele período que foi psicografado o livro de sua mãe, tivesse mandado editar, com certeza teriam internado o Chico lá no ambulatório de Uberaba, porque não tinha outro destino para ele. Então nós vemos isso com muita tristeza. Espíritos como André Luiz trazendo informações maravilhosas, muitas coisas ainda estão para serem ditadas. O irmão que está fazendo falando muito sobre o Chico e inúmeros livros que ele deixou já psicografados, que não chegaram a ir para as edições, serão agora, entre 2019 e 2020, colocados à sociedade para que tomem conhecimento das informações que o Chico já tinha em mão e que não foi possível, enquanto vivo, passar para a sociedade humana absorver esses conhecimentos. Porque, infelizmente, nós somos conduzidos segundo as conveniências de poucos. Muito bem. Os pés grandes, seres exóticos que hoje habitam o Himalaia e as montanhas do Tibete, são descendentes daquela raça, possuindo ainda a carga genética compatível com seus ancestrais. Os homens gigantescos trouxeram a carga genética de sua raça planetária. Eram também seres decaídos que, na sua adaptação ao corpo terrestre, evoluíram de várias formas. E em seus planetas de origem possuíam corpos gigantescos, porém são primitivos, já evoluídos, mas com alguns metros de altura. À medida que seus corpos foram moldados com a característica dos terráqueos, perderam a forma gigantesca dos seus ancestrais. Então hoje, esse ser que existe no Tibete, nas montanhas do Himalaia, ainda são reminiscência dessa raça de seres gigantescos de 3, 4 metros de altura. São em números muito raros, mas ainda existem no Tibete alguns seres dessa natureza. Algumas civilizações que existem por pequenos períodos na Terra trouxeram o conhecimento e disseminaram para outras raças através da migração de alguns de seus membros antes de sua extinção: Atlântida, os Maias e Astecas. O alvorecer das raças ainda é um enigma indecifrável para o homem moderno. O que aconteceu com essas raças? Houve uma seleção natural que está havendo hoje aqui no nosso planeta. Alguns ficarão no planeta cerca de 15 a 20%, não mais do que isso. A maioria serão degradados através de desencarnes em massa que acontecerá, e desse contingente, cerca de 30% retornarão a reencarnar na Terra por terem merecimento. Eles serão levados ao mundo espiritual, serão readaptados ao novo momento da Terra, quando ocorrerá as suas novas reencarnações num corpo totalmente melhor do que este que temos hoje,
e que este corpo está sofrendo mutações através da aceleração molecular. Por isso que a gente vai dormir tentando descansar, a gente sente muita dor no corpo, às vezes incômodo, muitas vezes levantamos cansados ao invés de levantarmos totalmente tranquilos, descansados. Isso não tem nada a ver com problemas, são adaptações deste corpo a um novo momento da Terra. Então, à medida que vai se acelerando o planeta Terra dentro da sua viagem em torno do Sol, os nossos corpos estão sendo preparados pouco a pouco para que possamos ter, então, nesse novo momento, daqui a uns 10, 15, 20 anos, eu ainda espero ver isso acontecer, e a ansiedade de ver esse momento tão maravilhoso da Terra faz com que eu procure me preparar de alguma forma para chegar lá. Senão partirei do mundo físico frustrado, porque ver essa transformação, participar nessa transformação lado a lado com esses irmãos é uma coisa fantástica. Quando raças matizes formaram-se a partir de uma união de categorias distintas, os degradados primitivos com os terrícolas originários da Terra, associou-se ao desenvolvimento da massa encefálica humana a força propulsora do desenvolvimento dos outros seres vivos, habitantes naturais do planeta. Muito bem. Um dos seres que se manifestam através da espiritualidade são os seres reptilianos. Esses seres, ao contrário de que muita gente fala bobagem, são seres hostis, são seres que criam problemas com a raça humana, são seres, enfim, tem tantos adjetivos colocados, mas é totalmente inócuo, é mentira. Esses seres passaram por uma peneira no comando astral. Existe reptiliano ruim? Existe. Assim como existe terrestres horríveis, tanto que estão indo embora, não podem reencarnar. Então os reptilianos não são ruins. Tem os reptilianos positivos e os reptilianos negativos. O que quer dizer positivos e negativos? O positivo é bom e o negativo é ruim? Não. Tem uns que são de frequências positivas e outros de frequências negativas. Porém, estamos falando de frequência, não estamos falando de bem e mal. Então isso tem que ficar muito claro no contato espiritual com esse ser. Qualquer ser estelar, ou ele é positivo ou ele é negativo. Isso é frequência de vida, frequência de manifestação. Assim como nós na Terra, o homem é Yang e a mulher é Yin. Ou seja, a mulher é negativa, não presta, é isso? Não. Percebe o equívoco que nós praticamos em querer falar de coisas que não entendemos? Então, ao falarmos de seres positivos e negativos, a maioria das pessoas que leem algum livro ou veem algum tipo de vídeos já pensam que os seres reptilíneos são seres assim horríveis, maus. Não são. Não podemos esquecer que o nosso cérebro passou por uma adaptação e parte dele é reptiliano. Talvez você não saiba disso. Parte do teu cérebro é reptiliano. Gostou da informação? Talvez não. Então nós passamos por uma transformação. Quem sabe, já que temos parte do nosso cérebro de origem reptiliana, quem sabe não éramos reptilianos. E através das reencarnações estamos aqui agora com o corpo modificado. Muita gente ao sair daqui vai ver
Você está com a calma. Então, nós temos que ter calma, ouvir as informações, discernir, procurar entender. Se não entender, pergunta, que é para a gente poder, então, realmente chegar num denominador comum. Também engenheiros siderais do mal procuraram implantar no mecanismo regulador genético de determinados animais alguns aspectos de seus genes doentios. Todas as vezes que tal fato ocorria, novo cataclisma propiciavam ambiente de renovação e psicosfera terrestre, e ao mesmo tempo primavam por garantir impulsos evolucionários a todos os seres existentes. Ou seja, nós estamos evoluindo, querendo ou não, nós estamos evoluindo. Poderíamos evoluir mais rápido? Com certeza sim, porém depende do propósito e da vontade. Os salteadores do espaço. Durante o desenvolvimento da vida da Terra, muitas chances de redenção espiritual foram oferecidas aos salteadores do espaço. Criaturas muito inteligentes, porém mesquinhas, dominadoras e rebeldes ao extremo. Será que não somos nós? Não é? Quantos seres humanos possuem essas características? Mesquinhas, dominadoras, rebeldes ao extremo. Estamos falando da criatura humana. E de repente, seres de outras galáxias vêm com os mesmos denominadores e nós achamos que eles são ruins. O que nós podemos falar das pessoas que roubam dinheiro de hospitais e que matam centenas, milhares de doentes por falta de cuidados verdadeiros? O que falar de 15 mil pessoas que morrem por ano porque tomam remédios fabricados nas indústrias farmacêuticas? Você sabe como começou a indústria farmacêutica? Um grupinho de gente com bom dinheiro, só vou citar o nome, Rockefeller, vocês já devem ter ouvido falar. Ele pegou um grande vendedor que tenha facilidade de trabalhar com as massas, né? Cara de bom papo, cara de planejamento. Ele saiu andando pelos Estados Unidos a cavalo, com carro, aqueles carros Ford Eco antigo. Enfim, ele andou durante 5 anos pelos Estados Unidos todo e fez um projeto para a indústria farmacêutica. Até então, os médicos daquele período eram homeopatas, osteopatas, quiropatas, reikianos e tudo mais. Aonde foram parar esse pessoal? Simplesmente sumiram. Porque a massificação da propaganda das indústrias farmacêuticas, ninguém se formava sem ter a informação das indústrias farmacêuticas. As faculdades simplesmente recebiam bilhões de dólares a custo perdido para que eles ensinassem exatamente os remédios que tinham que ser dados. E quando a gente toma consciência dessa informação, dito por um médico, não sei como ainda não sumiram com ele, porque realmente a sua acusação é muito séria. Ele fala, ele e o sócio dele fazem simplesmente 400 palestras por ano explicando isso, porque a população americana não tem nem a mínima consciência do que está acontecendo. Porque é muito fácil, né? Você vai numa farmácia, pede um remédio, você põe no bolso e vai embora. E até remédios que são necessários, receituários médicos, são vendidos em qualquer farmácia. Então, nós precisamos repensar a vida de uma forma muito séria e começarmos
a fazer tratamentos mais naturais, alimentação com qualidade, procurarmos, quando possível, mudar a cabeça, termos mais amor por nós mesmos, ajudarmos, quanto possível, o próximo. Ninguém precisa fazer nada além do possível, porque é muito melhor a gente servir do que ter que ser servido. Não há dúvida sobre isso. Muito bem. Satisfeitos, congratularam-se em exaltação à própria capacidade e inteligência. Porém, em meio à festa, o alto providenciou o arrebatamento, ou seja, a morte, desses animais receptadores da matéria, da qual a genética deletérica, violenta e primitiva foi implantada. Então, esses experimentos absurdos, assim como está sendo feito hoje, há muito tempo existe genética humana avançada, existe muito ser humano que já foi clonado, assim como animais, assim como aves. Muita coisa está acontecendo sem que nós saibamos, e rápido nós vamos tomar consciência disso tudo, e aí nós vamos ver o quanto nos enganaram durante décadas, e realmente requer então de nós a calma necessária para entendermos o porquê tudo isso que aconteceu fez com que a nossa humanidade simplesmente ficasse atrasada em relação à vinda do Cristo quase 400 anos. Então nós que dizemos ser cristãos, estamos atrasados 400 anos em relação ao planejamento espiritual dos terráqueos. Poderíamos estar muito mais avançados se na Terra não existissem esses pequenos grupos que querem dominação total da natureza humana. Então é importante que nós tenhamos, pouco a pouco, a consciência que temos que mudar. Eu tenho que mudar, nós temos que mudar, para semearmos uma nova humanidade e uma nova terra. Sem o que, se isso não acontecer, a coisa vai ficar muito feia. Aí, aqueles já avançados e cansados pela própria natureza mental dizem: o que posso eu fazer sozinho? Se você conseguir mudar você já está fazendo muito. Você já vai mudar a cabeça aos poucos daqueles que moram próximo de você. Você já vai mudar a cabeça dos seus familiares, ou pelo menos dar exemplo para tal, né? Quando o exemplo é verdadeiro e honesto, não tem quem não copie. Não é verdade? Se tem lá um pai e uma mãe que ama verdadeiramente seus filhos, os filhos vão amar verdadeiramente os seus filhos. E assim a coisa vai fluindo para o futuro. Então é necessário que a gente comece dando exemplos, sim. Contudo, se a vida resiste na superfície do planeta, é porque a partir da declaração de guerra das forças involutivas, esforços maiores das frotas intergalácticas enviadas a pedido de Jesus interpuseram-se entre nossa humanidade e os seres interventores malignos. Existem duas naves-mães de 456 quilômetros de diâmetro. Recentemente, o Chile detectou num radar do próprio país uma nave de 400 e poucos quilômetros sobre o Brasil. Existe até vídeo sobre isso. Foi detectado no radar. É a nave-mãe comandada pela equipe de Astar Sherman. Existe uma nave no Polo Norte e existe uma nave no Polo Sul. Eles estão evitando, através dessas naves-mães, que o planeta tenha uma virada abrupta. Porque se isso acontecer, é a mesma coisa que eu pegar esse copo de água e entornar.
Então, essas naves, uma está no Polo Norte e outra no Polo Sul, elas estão fazendo com que o planeta calmamente saia do seu eixo atual e siga a sua trajetória de 180 graus sem prejuízo. Claro que se você começa a virar, mesmo que lento, essas águas vão ter que se ajustar de uma forma que mantenha o equilíbrio da massa de água no planeta, dos oceanos. Então essa inversão do polo já está acontecendo, porém de uma forma tão pequena, tão sensível, que não está provocando grandes estragos, apesar de já estar acontecendo em alguns países algumas coisas. E além dessas naves mães, existem 2 milhões de vimanas, pilotado cada uma delas por 4 tripulantes, 2 engenheiros siderais e 2 comandantes. Engenheiros siderais para detectar anomalias na crosta ou na psicosfera do planeta. Então eles passam quase que diariamente, eles giram junto com a rotação da Terra e por isso não são vistos, porque se eles girassem contra a rotação da Terra, facilmente seu campo energético seria percebido num céu limpo. E todas essas naves que chegam, e muitos filmam e até dizem que entram dentro delas, simplesmente já são da Terra mesmo, são dos mundos intraterrenos, e algumas das grandes potências que já têm protótipo de disco, mas estão de boquinha fechada. Então tudo isso já está acontecendo e a gente simplesmente acha que vai esperar de binóculo tentando ver o disco voador descer na Terra. Na verdade, isso já está acontecendo. Os quingistas de terceira dimensão é daqui mesmo. Algumas das cidades intraterrenas, nos Andes e no Amazonas. No Amazonas existe uma cidade intraterrena, é a maior cidade intraterrena da Terra, maior do que a cidade existente nos Andes. E por que pouca gente sabe disso? Porque se já soubesse, já tinham invadido lá dentro e feito um estrago terrível, porque o ser humano é capaz de tudo. E aqueles que lá chegaram simplesmente não voltaram. Claro, eles vão ficar lá até algum dia, talvez, serem libertados, não é? Ou já devem ter ido para o outro lado. Então é necessário que a gente tenha muito pé no chão para a gente não falar coisas equivocadas. Então vamos a mais um parágrafo, depois vamos chamar a irmã Cida para então fazer as colocações que ela deve fazer, que tem tudo a ver com o que está sendo dito. Os irmãos transgressores intencionavam depurar lentamente os genes de seus filhotes, para que através de várias gerações chegassem a condições físicas semelhantes à do homem. Uma vez alcançado esse objetivo, poderiam encarnar-se, dando cumprimento ao seu propósito inconfessável de dominação e exploração do planeta. Não precisa reencarnar esses seres galácticos no planeta para tomar conta do planeta. Seres terrestres de terceira dimensão são 5% dos viventes na Terra, são donos de tudo, exatamente tudo. Esses 5% detêm o poder e o dinheiro
e os outros 95% fica correndo atrás e nem imagina como é manipular. Então, fico grato à presença de vocês. Se chegou, através dessa leitura, a algumas dúvidas ou até mesmo inquisições, podem criticar à vontade, se acham que deva ser criticado, porque aqui a verdade tem que ser dita de forma clara e transparente. Quem achar que tudo isso é uma grande mentira, eu só vou lamentar. Não vou brigar, não vou discutir, com certeza não. Já tenho cabeça suficiente para entender todas essas questões. Porém, quando dizerem não a alguma coisa, diga com consistência, porque eu quero aprender também. Ok? Uma boa noite a todos, um bom descanso, que Jesus nos una cada vez mais. Tá? Da gente fazer o nosso exercício, só queria falar uma mensagem que é um pouquinho antiga, mas eu acho que é atual. Sobre os últimos serão os primeiros. Né? Nossa resposta clara e imediata ao chamado interno pode ser decisiva para nós, por toda a humanidade e para o planeta. Aos que avançam regular e lentamente em seu aprendizado sobre a Terra, outros perdem-se em descaminhos. A certa altura aprendem da dor e do sofrimento e anseiam retornar às trilhas que haviam abandonado. Alguns fazem-no com total intensidade, com tamanha urgência e determinação, que caminham mais rápido na evolução natural. Eram os últimos, chegaram primeiro ao término daquela etapa. Em certo sentido, somos os últimos. Desviamo-nos do caminho. Tardamos em responder. Agora queremos retornar. Precisamos de cura e temos uma esperança. Se algo dentro de nós nos impele a avançar, se esse algo nos faz insatisfeitos com a vida que levamos e não nos deixa acomodar no ponto que já alcançamos, se queremos de alguma maneira bem para maior número de seres, responder a esse chamado é necessidade urgente. Como o planeta, em etapas finais de sua profetizada purificação, entramos na contagem regressiva para uma transição planetária intensa e definitiva. Tenhamos isso em conta. Cada instante torna-se preciosa oportunidade de transformação. Em que direção iremos? Devemos insistir no que vimos fazendo, na maneira como fazemos, ou devemos mudar radicalmente o rumo de nossas vidas? Não nos enganemos, os fatos falam por si. Que sejamos inteiros em nossas respostas e, mais que isso, persistentes. Nossas mais internas e íntimas definições, os votos secretos que fazemos, o sim que dissemos quando tocados por uma energia transcendente, devem ser confirmados na prática,
Nossas ações, pensamentos e sentimentos devem estar afinados com essa decisão. E para que isso aconteça, precisamos trabalhar sobre nós mesmos, dissolver e transformar os impulsos negativos e fortalecer os positivos. Árduo trabalho, sem dúvida, porém extremamente libertador. Para tanto, contamos com instrumentos potentes. Atuam a nosso favor ou contra nós, a depender de como os utilizamos. O contato interior segue leis precisas. Ocorre quando nossa vibração terrestre, mental, emocional e etérico-física se eleva e se transforma compatível com o impulso e com a inspiração que provém dos mundos internos. Tenhamos que ter consciência de que todo o poder que dispomos é primeiramente atraído para nós, depois gerado dentro de nós e projetado para fora, a fim de realizar seja o que for que lhe ordene e produza. Isto é Deus emanando-se através de nós. Por isso, em todos os tempos, nos trabalhos em que a ascensão espiritual era assumida de maneira intensiva e permanente, as práticas com orações, decretos e mantras entoados em voz alta eram fundamentais. Ao tocar a nossa aura, o som confirma vibrações específicas. A música, o ritmo e a fala inspirados podem elevar-nos a alturas celestiais. Se mal utilizados, detêm-nos em padrões de consciência retrógrados ou até mesmo desagregadores. Com o som e por meio do som, construímos e fortalecemos estados de consciência. Corretamente utilizado, é instrumento precioso de elevação. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos unir não só internamente, mas também externamente, para orar e entoar mantras, sempre mantendo a pureza de nossas intenções. A prática da oração em voz alta é para coligarmos até no nível físico com o padrão vibratório e o propósito universal e cósmico com Deus, dentro e fora de nós. É o que a gente faz na cromoterapia, o que a gente faz na irradiação, quando a gente faz as orações em voz alta, é para manter esse padrão vibratório, para que toda essa energia se estabeleça, não é? Se faça presente, nos religue a toda essa força maior, essa vibração maior. Né? Nós simplesmente nos voltamos ao alto, Ele sabe o que fazer. Trabalhamos com as vibrações para elevá-las e transformá-las. Se persistirmos desapegados dos resultados e com sinceridade, veremos curas inesperadas em nós e no planeta. Os últimos serão os primeiros, ressoa a antiga frase. Teremos ouvidos para ouvir, semeamos hoje a colheita de amanhã. Estejam todos na luz e na paz, meu irmão. Então, tudo isso, me perguntam às vezes, por que a gente na irradiação, na cromoterapia, a gente faz as orações em voz alta, a gente faz todo aquele trabalho. Na verdade, um dos princípios é esse, é uma maneira da gente se unir, se religar com toda essa força, né, vibrante que está aí. E outro também, que naquele momento que a pessoa está fazendo a prece, fazendo a oração, ela não dá para você pensar e falar ao mesmo tempo. Então ela está se desligando
toda a sua dor, o seu problema, e é nesse momento que a força curativa, a energia curativa penetra. Quando ela está totalmente dispersa, totalmente focada na palavra, na oração, na vibração, e ela esquece da dor, esquece, e aí a energia curativa atua. Na verdade, vai chegar, nós já estamos vivenciando um momento que a cura não é mais espiritual, é cósmica. Nós trabalhamos com a energia cósmica, não mais espiritual. E vai chegar um momento que isso vai ficar muito forte, a gente vai sentir mais isso. Não é? Então vamos fazer um exercício e vamos falar. Vamos usar a nossa voz. Não é? A nossa alma se alimenta de cor, som e aroma. Então vamos dar um alimento para a nossa alma agora pelo som. Não é? Então vamos respirar profundamente. Apaga a luz para mim, por favor. Vamos dar uma respirada, uma mexida no corpo, os pés, os braços, no pescoço. Dá uma soltada. Relaxar o corpo, a mente. Permanecer na sintonia da luz, do amor, da harmonia, de todo o bem. Respirando profundamente, nós invocamos e decretamos em nós e por nós. Eu sou Deus em ação. 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 Estabelece a ordem divina. Estabelece a ordem divina. Através do meu poder pessoal. Através do meu poder pessoal. Eu ordeno ao meu subconsciente. Eu ordeno ao meu subconsciente. Desfaça e dissolva. Desfaça e dissolva. Agora. Todos os desequilíbrios. Que possam ter sido instalados. Em meus corpos físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Retornarão ao pó de onde vieram. Pois eu sou Deus em ação. E meus corpos são perfeitos. Ordeno ao meu subconsciente que dissolva e desfaça agora todos os desequilíbrios instalados na minha realidade. Pois eu sou Deus em ação. E minha realidade é perfeita. Desequilíbrios são ilusões criados pelo meu ego. E determino agora que meu ego não tenha poder nenhum sobre meu ser. Determino agora a minha mente subconsciente que restabeleça imediatamente a ordem divina, obedecendo aos comandos do meu eu sou Deus em ação. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas células, moléculas
moléculas e elétrons, ordeno que se restabeleça a ordem divina nos meus ossos, músculos e no alinhamento dos meus corpos. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas veias e artérias, no meu sangue, no fluxo sanguíneo, no funcionamento do meu coração, assim como de todos os meus órgãos. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em todo o meu metabolismo físico, reorganizando hormônios, colesterol, triglicérides, líquidos e substâncias. Ordeno que se restabeleça a ordem divina nos meus pensamentos, emoções, atos e palavras, colocando-me sempre na ação correta, pensamento correto e emoção correta. Ordeno que se restabeleça a ordem divina na minha realidade, reorganizando minha prosperidade, minha família, minhas relações, meu trabalho e minha profissão. A energia do Eu Sou Deus em ação flui por todos os meus corpos agora, por todos os cantos e espaços do meu ser. Sei que minha mente subconsciente obedece prontamente às minhas ordens, pois eu sou Deus em ação e aceito que assim seja, em todos os níveis e dimensões. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Aqui, agora e sempre. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Que assim seja. Assim é. E assim será. Respirem por 3 vezes, inspirando, soprando, permitindo que toda a energia contida nessas palavras permaneça ancoradas no peito, junto ao coração, alimentando toda a vida. Inspiramos, respirando. Vamos fazer uma oração para encerrarmos o nosso trabalho desta noite, a nossa reunião desta noite. Com o pensamento na luz, no amor, agradecemos
por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Agradecemos pelas bênçãos e por tanto que temos que agradecer. Agradecemos pela oportunidade, pela vida e por estarmos encarnados neste momento extraordinário da humanidade. Com o pensamento na luz, nós agradecemos. Amada Mãe Maria, instrutora nossa, recebei em vosso santuário todos os seres viventes em desarmonia e curai-os com vosso amor. Encaminhai todos os irmãos desencarnados através da luz, que todos possam estar livres e purificados. Nós vos invocamos, bem amada Mãe Maria, para cobrir com vosso manto de paz, profunda paz e infinito amor, todos os humanos e seres da natureza, ampliando as nossas consciências e dando-nos a iluminação que nos libertará. Nós vos agradecemos, amada Mãe Maria, nós vos agradecemos. Inspirem profundamente. Mãe Maria é o poder de energia amorosa neste momento, dessa transição planetária muito forte. Então, boa noite a todos e até a nossa próxima reunião.